Hoje pela manhã eu estava assistindo um programa de jornalismo e tal, de informação, e passou uma mulher que destratou uma mulher negra dentro do metrô pelo fato do cabelo dela estar esbarrando nela ali. Ela disse assim: olha, seu cabelo vai trazer doença para mim. Isso virou uma loucura, porque todo mundo acusou ela de racismo e tal, e com uma gritaria, pararam o metrô ali, a saída até teve que levar ela com segurança, e eles todos foram para a delegacia, numa discussão muito agressiva e violenta sobre essa questão do racismo, que é um absurdo, né? Que é um absurdo. E hoje eu estava lembrando, né, de uma discussão antiga também sobre aquela questão de Caim, a marca que Deus colocou em Caim, se realmente foi uma marca, foi a questão de ele se tornar negro e por isso os africanos tem essa maldição e tal, a África ser um país considerado pobre, um país não, um continente totalmente pobre, por aí vai. E eu vi outro dia uma discussão também sobre que cor que era Adão. Adão é negro? Adão é branco? Adão era um homem branco e depois se tornou negro? Ou era um homem negro, criou ele negro e se tornou branco? Que cor que era Adão? E tal. E aí há discussões de que a palavra Adão, ele só poderia ser negro, que não é possível, por onde ele estava, né, o local e as pessoas que estão naquele lugar e por aí vai. E o absurdo começa por aí também, porque não, Adão não era nenhum nem outro. A palavra Adão significa humano, né? Ou vem da palavra hebraico Adam. A palavra Dan, que é derivado também disso aí, é sangue. A palavra Adom, né? Eu estou lendo aqui, tá? A palavra Adom, que é vermelho, e de Edom, lá do texto bíblico do Antigo Testamento, sabe? A terra de Edom, né? Que era uma terra vermelha e tal. Então, Adão, Adom, né? O Edom vermelho, ou Adama, que é terra-solo. Quem estuda corologia, né, é corologia, né, é assim que fala, né? Se não for, depois você me corrigir, não tem nenhum problema. Estudar as cores e tal, e a palavra, e se você juntar todas as cores, se torna marrom. Que cor que é a Terra? A Terra é marrom. Então qual é a cor que dá para ir para clarear, para escurecer? É o marrom. Então que cor que era Adão? Adão era da cor da Terra. A palavra Adão, na verdade, né, traduzindo ela melhor, significa da cor da Terra. Adão era da cor da Terra. Sabe por quê? Porque não existe estrangeiro no texto bíblico, no sentido de que Deus quis ensinar isso, que todos descendem de um só, que era de Adão, que era humano, aquele que proveniente da terra, da cor da terra. Então todos saem dali, então uma cor não é mais importante que a outra, porque é europeia, porque é da África e por aí vai. Até porque a história, durante muito tempo, a história mostra momentos de ascensões das pessoas negras e ela ser poderosa, como o Egito Antigo, e você também tem momentos de ascensões dos brancos poderosos, e hoje está aí, né? Infelizmente, aí um se sobrepõe ao outro da ignorância de não saber o que realmente os textos bíblicos significam. Até porque as más interpretações é sempre interessante. Esses dias eu ouvi um texto assim, alguém escrevendo lá que era muito interessante ler a Bíblia porque o autor estava presente. Eu já tinha visto isso antigamente e é de uma ignorância que tem tamanho, porque os autores da Bíblia todos morreram, todos, sem exceção. O mais que morreu, o mais recente, tem quase 2000 anos, que foi João, o último a escrever um texto bíblico. Então assim, não tem como, entendeu? O que você tem é quem inspirou. O autor morreu. Tem um pastor chamado Jeremias Pereira, ele diz o seguinte, que quando os anjos querem rir, ele vê até a terra e fica vendo aqueles que gostam de interpretar a Bíblia e dizer, isso quer dizer aquilo, e a maioria que faz isso não tem nem assim a displicência ou displicência, ou a vontade de ler o texto, estudar e realmente ver o que está escrito para falar. Simplesmente fala, pega o texto, lê e pega parte e tira de contexto e aí interpreta da forma que quer e não lê realmente, não vai procurar saber, porque a Bíblia ele é um livro muito antigo, é um texto antigo e que você tem que saber o que realmente o autor ali estava querendo dizer, e o autor não está presente nem vivo. Não dá para você pegar um WhatsApp e mandar para dizer, ô Paulo, tem como você explicar para mim isso aqui que você quis dizer isso? Não tem como. A visão limitada do autor era presente nele na época. Então Deus inspirava, a pessoa escreveu o texto, mas não significa que Deus interferia da forma que ele escrevia. Você tem, por exemplo, Josué escrevendo um relato de uma guerra, de uma batalha que ele teve, e ele orou a Deus para que Deus estendesse o dia para não ficar escuro, que ele sabia que ele ia perder a batalha se anoitecesse. Deus então faz um milagre e o dia se estende. E aí então ele vai, no relato ele diz que o sol parou.
porque a visão de Josué era que a Terra era o centro do universo, como todos naquela época pensavam daquela forma, e então ele descreve dessa forma. O relato é mentira? Não, o relato não é mentira, o relato é verdadeiro, o relato de que houve o dia se estendeu, mas o que acontece é que a percepção de Josué era aquela, então ele escreve segundo a percepção dele. E tem outros textos bíblicos que você vai ver a percepção do autor, embora seja inspirada a escrita, escrever o relato. E aí ele vai escrever conforme a percepção dele. E outra coisa, a NASA também não descobriu nada. Decidiu, rapaz, a NASA descobriu que um dia o Sol parou, que a Terra, o dia ficou estendido, blá, blá, blá. A NASA nunca falou nada sobre isso. E é só gente procurando like aí e por aí vai. São 6 minutos de vídeo. Se te interessa, assista até o fim. Se não, também joga para escanteio. Tá tudo certo. Beijo no coração. Fui.